Olá, gratidão pela sua presença. No vídeo de hoje vou compartilhar minha experiência própria sobre o que chamamos de vida e realidade, com base nos estudos que eu e o Tista realizamos, porque são conceitos fundamentais associados ao novo paradigma que estamos trazendo. E por que isso é importante? Porque se desejamos construir uma casa nova no nosso terreno, precisamos demolir a velha casa e fazer um novo alicerce, mais resiliente e forte. Da mesma forma, precisamos começar a ver o falso eu e a desconstruí-lo, assim como as crenças que produzem uma falsa realidade que é sempre envolta em preocupações e sofrimentos, e que acreditamos ser a vida que vivemos. E se você não souber o que é real, como poderá se guiar nesse processo de despertar? Então, eu gostaria de começar conversando com você sobre o que é a vida. Imagine que você está passando por atribulações, por exemplo, desentendimento no casamento, problemas no trabalho, falta de dinheiro para pagar as dívidas ou mesmo de doenças. E andando no supermercado, você encontra com uma conhecida que não vê há muito tempo. Quando ela te vê, vem em sua direção, te cumprimenta e pergunta: "E aí, como anda a sua vida?" Dependendo do seu jeito, do seu ânimo, você pode desfiar o rosário de problemas, ou mesmo que você responda: "Ah, vai tudo bem", escondendo os problemas, sabe que o sentimento que vem é de insatisfação. E quando você se despede da pessoa, vêm os pensamentos sobre as suas dificuldades. Você fica abatida, irritada e também surgem pensamentos sobre como gostaria que a sua vida fosse diferente, que não tivesse mais que conviver com certas pessoas, que aquilo não deveria estar acontecendo, que se não houvesse tantos problemas, você poderia ser mais feliz. E eis aí um engano que a grande maioria das pessoas comete sem perceber: confundir a vida com a sua situação de vida. Porque todas essas questões que estão te trazendo insatisfações são apenas situações, desafios e não a própria vida. Ah, mas você pode argumentar. Mas a vida não é a sucessão de acontecimentos, a minha história desde que eu nasci, a minha família, os meus relacionamentos, o que eu vivo agora e até eu morrer? Não, isso não é a sua vida. É a sua narrativa de vida. E veja bem que é a sua narrativa de vida, porque é criada a partir das suas percepções e crenças. Uma outra pessoa vivendo as mesmas situações que você poderia absorvê-las e reagir de forma completamente diferente da sua, independente se melhor ou pior. Ou seja, é preciso entender que o que você gostaria que mudasse, na verdade, são essas situações que aconteceram ou que acontecem e que te trazem sofrimento. Se você as confunde com a vida, é realmente um túnel sem luz no final. É como um sapo que vive em um pequeno poço d'água e, por não saber que existe um oceano logo adiante, fica nele, acreditando que é o seu único mundo, morrendo de medo da água secar, angustiado, rezando para chover, sempre preocupado, temendo que cheguem outros sapos e lhe tomem a poça, sempre com medo, apegado na sua pequena poça d'água. Não há como ter esperanças se está identificado com a narrativa, memórias e com as situações que tomaram e tomam lugar no seu viver, acreditando que essa é a sua realidade, sem saber que algo maior existe. Tem a história do pesquisador que realizava investigações para tratar de questões comportamentais. Uma vez ele entrevistou dois gêmeos que tinham um pai alcoólatra. Um deles tornou-se também alcoólatra como pai e acabou sendo preso por se envolver em delitos. O outro irmão era um empresário de sucesso e tinha hábitos saudáveis. O pesquisador queria saber o que havia feito eles seguirem caminhos tão distintos, já que geneticamente eram idênticos, foram criados na mesma família e tiveram a mesma educação. Quando questionados pelo pesquisador sobre a razão por estar naquela condição de vida, o que estava preso respondeu: "Com um pai desses, o que você esperava que eu me tornasse?"
Quando o pesquisador fez a mesma pergunta a outro irmão, ele respondeu: com um pai desses, o que você esperava que eu me tornasse? Com esse exemplo, espero que tenha ficado mais claro como nós mesmos criamos como desejamos viver a existência, a dádiva da vida. Como, a partir das percepções, das crenças e das escolhas que fazemos sobre as situações que se apresentam, criamos a nossa realidade que tomamos como verdadeira e única, acreditando que todo o resto do mundo se encaixa nela, que todos vêm a partir da nossa ótica. Mas, em verdade, a realidade, da forma como a vivemos, é individual e cheia de histórias e fantasias que criamos na nossa mente. Então, é muito importante que faça essa diferenciação. O que é a vida e o que são as situações, a narrativa, as historinhas que você conta como sendo a sua vida. Caso contrário, não será capaz de enxergar o sagrado e o divino em tudo o que existe, porque estará confinado, míope, preso, maldizendo a vida, relacionando-se mal com o presente, com o agora, como explicou o autista em seu vídeo. Entenda que a insatisfação vem da forma como você percebe e interpreta as situações que ocorrem na sua vida e que você acredita ser verdade, a realidade. Vou repetir porque isso é fundamental. A insatisfação não vem dos acontecimentos e das pessoas que tomam lugar na sua vida. Vem da interpretação distorcida sobre os acontecimentos e sobre as pessoas e dos pensamentos e sentimentos que acompanham essa interpretação. Na nossa ignorância, por não sabermos que somos a manifestação da consciência divina, tomamos por realidade apenas o que conseguimos captar com os nossos 5 sentidos, tato, visão, audição, paladar e olfato, e do que surge a partir da interpretação da nossa mente, de acordo com os conceitos e crenças que estabelecemos como verdade, para poder interagir no mundo. Mas perceba que nem mesmo no mundo físico, o que percebemos não é a realidade última. Quando eu era criança, uma das coisas que me intrigava era saber o que ia na mente de outras pessoas e se elas viam o que eu via. Por exemplo, será que se eu entrasse na cabeça de uma pessoa, viria uma rosa vermelha da mesma forma que eu via? O mesmo tom, o mesmo formato? E é bem possível que não, porque a própria ciência afirma que nem sempre o que percebemos é o que é real. Porque o cérebro elabora o que foi captado pelos olhos, tomando como base as memórias e adivinhando a partir dessas interações e relacionamentos, criando então a imagem. Como as memórias são individuais, há um fator que é diferente em cada pessoa e, portanto, pode produzir um resultado diferente. Isso sem contar com a própria limitação do nosso corpo físico, da forma como estamos estruturados e constituídos. Por exemplo, nós não conseguimos enxergar cores ultravioletas, ao contrário, por exemplo, das borboletas. Só conseguimos ouvir em média frequências de 20 a 20 mil Hz, enquanto os cachorros podem ouvir até 65 mil Hz. Então, você já se perguntou como seria se você pudesse ter os sentidos ampliados e conseguisse captar toda a gama de espectros da luz? Como veria uma árvore, uma pessoa, o céu? Nem dá para imaginar, não é mesmo? Mas com certeza seria muito diferente do que conseguimos enxergar. Bom, mas por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Que isso vai mudar na sua interação com o mundo? Qual a diferença se você ver o ultravioleta ou não? Na verdade, estou dizendo tudo isso para que se lembre de que o que você considera como realidade não é a verdade. São apenas percepções limitadas e interpretações criadas. E o mesmo acontece no nosso mundo interior, onde a limitação se dá unicamente pelo fato de estarmos identificados com a mente em um estado de consciência contraído, ou seja, quem você pensa que é também não é quem você verdadeiramente é em essência.
Por isso, muitos mestres falam do mundo da ilusão, porque o que acreditamos ser a realidade são percepções e interpretações, tanto físicas quanto mentais. E é verdadeiramente como um sonho. Quando sonhamos, durante o sonho, não temos a consciência de que estamos sonhando. Estamos totalmente imersos no mundo onírico, mas sentindo, vendo imagens, ouvindo, falando e pensando. E não raro sonhando que estamos sonhando. Não temos controle sobre as situações e as pessoas que se apresentam durante o sonho. E mesmo que vejamos algo absurdo, como, por exemplo, o sol caindo sobre a terra, como eu já sonhei, ainda assim não percebemos que não estamos acordados. E nos pesadelos, quando estamos sendo perseguidos por monstros, atacados por um ladrão ou presos em uma casa abandonada, sentimos muito medo, angústia e terror. Dizem os especialistas dos sonhos lúcidos, que é quando permanecemos conscientes e sabemos que estamos sonhando, que durante o sonho vemos o mundo e as pessoas como se realmente fossem reais, sem diferença entre o mundo onírico e o desperto. Assim, a lembrança que temos do sonho é o mesmo que lembranças de acontecimentos que ocorreram no estado de vigília. O mesmo acontece quando estamos na nossa vida diária. Estamos inconscientes, presos a memórias, preocupados com possibilidades, definindo e qualificando pessoas e situações, não com base na verdade, mas nos nossos julgamentos, nas nossas crenças, nas nossas certezas. E assim vivemos em um mundo de ilusões, sem sabermos que estamos sonhando. Mas e se durante um pesadelo você percebesse que está sonhando? Você ficasse consciente que está sonhando e que aquele bandido que vem se aproximando, apesar da sua aparência ameaçadora, não é real, o que você faria? Continuaria a fugir e a se esconder, cheio de terror? Ou esperaria e o enfrentaria porque sabe que ele não é real? A beleza do despertar, quando começamos a perceber que não somos a mente nem os pensamentos e emoções, é que agora podemos criar um momento, um espaço de lucidez, um distanciamento, ver sem contaminações e distorções, e criar um espaço onde é possível habitar a serenidade, o acolhimento, a imparcialidade mediante o acontecimento. E dessa forma tomar a atitude correta e não mais fugir, paralisar ou atacar. A verdadeira realidade, a verdadeira vida é infinita, porque é a própria consciência divina que se manifesta vivificando tudo. Eu, você, as plantas, os animais, o ar, a água, tudo é vivo. Tudo é pura energia, vibrando, pulsando, criando, experienciando, aprendendo e transformando. A vida é o fluir contínuo, é manifestação, é existência atemporal. A vida não tem início nem fim. A vida é o presente, o agora, como o Tissa disse em seu vídeo sobre a ilusão do tempo. Ela é a própria consciência maior. Por isso, a extrema importância de nos relacionarmos com o presente de forma saudável, de forma consciente. E você, como a manifestação da consciência, cria o roteiro, as personagens, as histórias, os acontecimentos, os relacionamentos, enfim, a sua experiência nessa existência, mesmo que de forma inconsciente, no sonho que acredita ser a sua vida. O convite do caminho direto é acordar dessa vida sonhada e ilusória, é estar lúcido e poder criar deliberadamente a sua realidade. Convido você a olhar para essa visão que eu e Tissa estamos apresentando de modo a promover rachaduras na concha que criamos para nos proteger e defender do mundo, por ignorância, mas que acaba por impedir a conexão com a consciência maior que em tudo habita e cria. Porque é por essas rachaduras que a luz poderá começar a entrar e iluminar o que antes era obscuro e falso. Enquanto isso, continua sua auto-observação. Observe seus pensamentos, seus sentimentos, as imagens que surgem na sua mente, mas sem julgar,
se é bom ou se é mal. Apenas comece a tomar consciência do seu mundo interior, como ele se manifesta dentro de você, da sua mente e como ele se projeta para fora. Anota suas dúvidas, seus comentários para trazer para o nosso momento de interação. Um grande beijo no coração, com amor, paz e prosperidade.